Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, ontem celebramos a festa da circuncisão de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, mas hoje, logo imediatamente, já estamos diante daquilo que é exatamente o domingo anterior à Teofania. Há alguns dias atrás, estávamos celebrando, 9 dias atrás, exatamente, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem passamos sua circuncisão e hoje já avançamos rumo àquilo que é a sua teofania, o seu batismo no Jordão pelas mãos de João o Batista. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, nós vemos o evangelho de hoje, e especialmente o domingo anterior à teofania, despedimos já da natividade, passamos pela circuncisão e agora estamos exatamente no domingo anterior a esta festa da teofania que celebramos agora, quarta para quinta-feira, ou quinta para sexta, algo assim. Enfim, João Batista foi enviado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como já o profeta Isaías já havia proclamado: eis que enviarei diante do povo uma voz que clama no deserto, para aplanar os caminhos do Senhor. João Batista logo foi órfão. Aos 40 dias de vida, sua mãe repousou no Senhor, uma vez que estavam como fugitivos dos Herodes, que queria perseguir e matar todos os nascituros de 2 anos para baixo. E, portanto, Zacarias, seu pai, foi assassinado exatamente entre a nave e o altar. O sangue de Zacarias caiu, manchou o próprio mármore do templo. Depois, foi torturado e martirizado, porque, obviamente, não havia dado o paradeiro de seu filho, nem de sua esposa Elizabeth, e por isso foi torturado e martirizado. Elizabeth fugiu para o deserto da Judéia, onde poderia ali se esconder e cuidar do seu filho. Durante 40 dias ela até sobreviveu, mas depois disso ela entregou sua alma ao Senhor. E então quem foi que cuidou? Quem foi que nutriu aquele menino de 40 dias? Nada mais nada menos que os próprios anjos. Os anjos literalmente ensinaram a ler, a escrever, a falar, a caçar, a raciocinar, a fazer suas próprias vestes, como se articular, como se socializar. Os próprios anjos criaram João Batista diretamente no deserto, até que ele pôde manifestar-se como aquele que era o profeta, aquele que encerraria o Antigo Testamento em relação aos profetas. Depois os apóstolos e os santos do Novo Testamento iam surgir no Novo Testamento, ocupando esse lugar de profetas. E então, quando tinha 30 anos de idade, ele foi preparar então o caminho publicamente de seu primo. Apareceu no meio da Judéia, começou a falar uma linguagem de muito poder, uma linguagem que nunca antes havia sido escutada por ninguém. Por que essa linguagem era necessária? Porque, como foi dito, a função de João Batista era aplanar os caminhos do Senhor. Que caminhos eram estes que estavam esburacados ou completamente ondulados, que necessitavam de conserto, de manutenção? Os buracos precisavam ser enchidos, e aqueles que eram as ondulações dos caminhos, ou seja, esses montículos que nós vemos em relação a um terreno que não é plano, deveriam também serem aplanados. Isso significa os corações de todas as almas, de todos aqueles que escutaram a voz pelo deserto. Todo o povo de Israel, como era o primeiro povo que iria se deparar com a pregação da força da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, era esse povo que necessitava um profeta específico de sua própria nação para poder preparar essa mesma nação para que pudesse depois aderirem àquilo que era vindo do próprio Senhor encarnado, o próprio Messias. E assim João Batista iniciou uma pregação com muito poder. A sua pregação tinha muito poder porque as palavras que ele usava, uma palavra que nunca havia sido escutada jamais, nem os fariseus, escribas, nunca ninguém, nem mesmo nada poderia ser comparado a essa palavra que ele usou no deserto, a chamada metanoia. Arrependei, ou seja, mudar a vossa mente, porque o reino dos céus está próximo. E quando diziam em hebraico a palavra metanoia, do grego, ou seja, mudar de mente, essa palavra, quando se dirigia aos povos, gritando em hebraico, arrependei-vos, eles entendiam que deixe tua antiga mente para trás, teu antigo modo de vida para trás, e você poderá agora aderir ao novo modo de vida, nova mentalidade, porque o reino do céu já está dentro de vós. Essa pregação era inédita. Antigamente, até os judeus imaginavam que um certo grupo de pessoas eram chamados justos e outros eram os denominados pecadores. Não havia como um transpassar de um lado para o outro, porque uma vez justo, sempre justo.
Uma vez pecador, imagina, não passa de um mero pecador, imagina como haverá conversão de um pecador para a justiça dos santos, imagina. Alguns nascem como Arão, Isaac, Jacó, escolhidos para serem ungidos do Senhor, os santos, justos, antepassados, mas alguns são as prostitutas, cobradores de impostos, essas bestas que jamais poderão serem chamados de justos. Mas exatamente essa escória da Judéia da Galileia, essa escória terrível que não havia esperança para eles no sistema religioso judaico, de repente escutaram essas palavras de um profeta, inclusive, que tinha poder. Sua própria presença, como era cheia do Espírito Santo, ela era uma presença implacável diante dos demônios, e portanto as pessoas sentiam grande refúgio e consolação, e escutaram uma voz firme de um grande varão, mas aquilo que as almas, quando escutavam, as moléculas de seus seres, quando escutavam aquela voz firme, mas ao mesmo tempo dizendo: venham, arrependei-vos, mudar de mente, porque o reino dos céus está próximo. Era uma voz como um trovão, mas ao mesmo tempo tudo aquilo que o pecador sempre buscou, até ter esperança em acreditar, mas que ninguém nunca jamais havia sido capaz de lhes ensinar: arrependimento. A capacidade de passar do estado pecaminoso de abismo e distanciamento de Deus para um estado em comunhão com Deus. E embora em português e em espanhol essa palavra é muito estranha, arrependei-vos, as pessoas confundem logo com remorso, com ficar chorando emocionalmente, picos de soluços, lembrando: ai, aquele dia eu pequei e fiz tal coisa. O arrependimento é um estado de alma, a qual um homem não pode adquirir simplesmente por um botão que ele ligue, por emoção, por falsas compulsões, falsas lágrimas. O arrependimento é todo o nosso modo de vida que nós temos que lutar para adquirir. É uma mentalidade que no aramaico, no hebraico, no grego, quando se diz metanoia, a pessoa entende que está dizendo o quê? Não tenha remorso, não chore teus pecados, não. Isso tudo pode até passar por algumas etapas de uma pessoa que quer se arrepender. Mas o arrependimento em si é um estado sobrenatural, espiritual, místico, no qual a pessoa passa a odiar completamente o pecado e aquilo que lhe separava de Deus, para poder desejar, amar, perseguir. A pessoa passa a perseguir com todo o seu coração tudo aquilo que é de Deus e rechaçar com todo o seu ser e suas forças aquilo que não é de Deus. Só de eu falar essas palavras, minha consciência, enquanto eu estou verbalizando, não deu tempo de o som sair, a velocidade do pensamento é mais rápida que a do som, vocês sabem. Eu, ao dizer isso, já estou automaticamente fazendo um exame de consciência. E enquanto digo isso, estou dizendo: e você mesmo, alma miserável? Sacerdote Joaquim, onde é que está o teu arrependimento? Porque, de fato, não amas a Deus. Se fosse sincero, tu amas muito, na verdade, o pecado, os prazeres, tudo aquilo que é o mais distante do teu Criador. É por isso que todos os dias nós temos que olhar para os santos, esses santos dos ícones que nos iluminam, especialmente a voz clamando de João Batista, e clamar: ora por mim, para que eu possa adquirir o de arrependimento. Porque muito distante estou de qualquer semelhança com esse estado. Na verdade, o que eu amo mesmo são os meus prazeres, o que eu amo mesmo é a minha própria vontade, o que eu amo mesmo são as minhas volições, minhas concepções e aquilo que é o de Deus, os mandamentos. Eu até sim tenho um desejo, mas um desejo que é muito menor e comparado àquilo que é o desejo pecaminoso. Alguém que escute de fora essas coisas, olha para o ortodoxo, muitas vezes diz: que exagero! Como assim? Que hipocrisia até! Como é que um sacerdote pode dizer isso? A pessoa frequenta a igreja, comunga, prega e vai dizer que não tem arrependimento, que ama mais o pecado que a Deus? Esses são os moralistas que não entendem absolutamente nada em relação à vida em Deus. Infelizmente, esse é o problema que nós temos no Ocidente, muito moralista. Mas sim, todo cristão ortodoxo, creio que se estiver um pouco bem da cabeça, ele perceberá devido à terapia que recebe, devido à luta que é contra os demônios, a carnificina que é da chamada guerra invisível, a guerra dos ares, contra os potestades e principados do ar. Ele perceberá que, infelizmente, sim, se ele fosse sincero, realmente ele ama mesmo o pecado. E quando ele pensa nas memórias, ele não chora arrependido dizendo: pequei. Isso até quando há essas lágrimas, em geral trata-se de um emocionalismo barato e não de fato um arrependimento. Por isso que, se nós fôssemos, vou provar para vocês agora, você pode dizer: mas isso você está dizendo por você, não diga por mim. Eu não sou muito arrependido, imagina, meu nível de comunhão com Deus é avançado, eu frequento os ofícios, frequento a igreja, comungo e também vejo meus pecados. O que eu fiz de mal ontem? E anteontem? E o mês passado? Quando eu confesso mesmo, meu pai espiritual é ciente. Eu jamais proclamo a ele coisas que fiz como terríveis. Meu pai espiritual sabe da minha santidade. E para que nós podamos concluir que isso é uma grande mentira, que de fato nossa guerra é muito pior do que podemos imaginar, basta nós vermos a biografia dos santos. Os santos que realizaram alto nível de milagres nunca se desesperavam
por não ter arrependimento, mas tinham esperança que o dia ia adquirir. Mas diga-me, qual é o santo, já cheio de comunhão com Deus, que sinceramente dizia a si mesmo, veja, eu não tenho mais nada a me arrepender. Não, até eles tinham quedas. Se até os santos tinham quedas, imagine nós que não somos santos, quão terríveis não são as nossas quedas. Então, a ignorância, a falta de entendimento do que nós estamos metidos, a falta de humildade, de fato, e autoconhecimento, faz com que uma pessoa, quando vai ao confessionário, ela muitas vezes nem liste pecados, ela, na verdade, ou conta o pecado dos outros, ou ela, na verdade, realmente se crê um santo e dirá, na verdade, apenas algumas coisas que ela vai até inventar. Algumas pessoas inventam coisas para dizer que tem pecados. Como ela sabe que o pai espiritual estará ali esperando alguma coisa, uma confissão profunda, alguns inventam. Mas só dizer coisas assim, que nós sabemos que é uma grande bobazeira. A pessoa está fazendo uma auto-humilhação, cheia de vaidade, na verdade, para dizer que é má, que não tem mudança, que sofre, que faz mal aos outros, mas nada de objetivo. Quando nós vemos que a pessoa realmente está em arrependimento, verbo profundo, ela é clara, é objetiva. De qual problema ela está arrependendo-se, qual o problema ela luta e não consegue sair daquele calabouço específico, daquela paixão específica, e ela vai não narrar os detalhes todos, mas ela vai dar a situação específica para o seu pai espiritual, pedindo solução, pedindo ajuda, vai narrar as imagens que nascem em sua mente, os sentimentos que nascem em seus corações, porque essa pessoa passou a estar vigiando a si. A entrada e a porta da mente, ela tem como sentinela, que é a sua consciência. Tudo que entrou e saiu da mente, ele vai dizer ao pai espiritual. Da porta do coração, a porta dos sentimentos, tudo que entrou e saiu, ele vai dizer ao seu pai espiritual. Na boca, o que ele falou de palavrão, de terríveis, de palavras más com o próximo, ele vai dizer ao pai espiritual. No que ele mentiu também, no que ele exagerou também, no que ele foi mal educado também. O dia que ele foi no trânsito, ele lembra, aquele dia eu dirigi e eu infelizmente disse, realmente na minha consciência, no verbalismo, eu disse, porcaria, desgramado, desgraçado, maldito, morfético, e eu pequei gravemente contra Deus e ao próximo. Pai, dá-me o perdão. E assim as ações são muito objetivas, porque a pessoa está vigilante. Isso é o princípio do arrependimento, uma mente que vigia como sentinela da manhã, espera, como nós cantamos nas etiquetas das vésperas, mais que os sentinelas ao romper da manhã, mais que os sentinelas pela aurora, aguarde Israel pelo Senhor. Ora, quem é esse Israel? Israel significa aquele que vê a Deus. Israel, do hebraico, vê a Deus. Quem é que vê a Deus? A consciência. A consciência é que vê a Deus. Então, a nossa consciência, mais que os sentinelas pelo romper da manhã, mais que os sentinelas pelo romper da aurora, Israel, seja tu, consciência que tem a capacidade de ver a teu Deus em si mesmo, porque a consciência é a voz de Deus, espere pelo Senhor. Ou seja, tenha vigilância em Deus e automaticamente, pensando em Deus, na morte, no dia do juízo, você terá facilidade, eu garanto, de logo ver, nossa, se eu penso no juízo, alguns dos meus atos serão revelados no juízo e eu não estou ainda pronto para a minha morte, nem para o juízo, eu preciso confessar. Então não é muito difícil, mas ao mesmo tempo é complexo para aquele que não entende. Quem não entende as coisas segundo o espírito e a mentalidade ortodoxa, as coisas podem parecer muito confusas. Mas para quem entende o que é ortodoxia, na verdade são bem claras e nós estamos muito contentes de ao mesmo não estarmos iludidos que nós não temos nada a nos arrepender. Quer um exemplo terrível e catastrófico do que pode vir a ser uma pessoa que cai no chamado prelest ou plani, ou seja, a ilusão espiritual de crer que não tem nada para arrepender-se e na verdade está em alto grau de endemoniamento? Vocês conhecem todos os santos estigmatizados. Em geral, os santos estigmatizados têm alto grau de orgulho, eles se gabam assim, eu me verei esposo de meu noivo. Ó Dulcíssimo Jesus, me uni contigo, me fundi em uma só luz e somos um só. E cumpri todo o Evangelho, como Francisco de Assis chegou a dizer. Discípulos meus, estão todos reunidos na hora da minha morte, quero vos dizer que não cumpri todo o Evangelho. E por isso Cristo veio buscar a minha alma e estou completamente em suas mãos. Veja, quão diferente a narrativa para os santos ortodoxos. Abba Cisóis, do Egito, grande eremita, ao estar revelado a ele que estaria padecendo e falecendo, ele reuniu seus discípulos e pediu que eles começassem a orar pela sua passagem de sua alma. E naquele momento, Abba Cisóis teve uma visão. Nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo realmente veio buscar a alma dele, junto com a Teotocos e todos os anjos. Então, naquele momento, todos olharam e sua face estava resplandecente, de repente sua face estava em agonia. E eles perguntaram, Abba Cisóis, o que é que estás vendo? E ele disse, queridos meus, orem rápido por mim. Vejo um homem que já havia feito todos os tipos de milagres inimagináveis de taumaturgia no deserto. Gritou, meus discípulos meus,
Ore a Deus por mim, porque ao Cristo vim buscar a minha alma, estou vendo que Ele está aqui e está buscando a minha alma. E eles gritaram, então isso é coisa muito boa, querido Abba. Graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo veio então cumprir a missão final, que era a tua alma para o seio de Deus. Ele disse, não, vocês não entenderam. Acabo de ser revelado a mim que eu sequer comecei o meu arrependimento. Orem por mim, porque temo que perecerei. E então, eles oraram grandemente por Abba Sisoés, e depois viram que realmente a sua alma pôde descansar em paz. Se foi assim para com o grande eremita, Santo Abba Sisoés do Egito, quanto mais as próprias cartas apostólicas nos narram que no momento da passagem da alma de Moisés, santo profeta e justo Moisés, Satanás guerreou pela alma de Moisés juntamente com o arcanjo Miguel para disputarem a alma de Moisés. Se foi assim para com esse grande patriarca e santo, como amigo de Deus, falava com Deus face a face, imagino que não pode vir a ser de nós. Por isso, sejamos muito sóbrios. O grande segredo da vida espiritual é sempre estar com autoconhecimento e olhando para si, entendendo que arrependimento é uma coisa muito difícil de se adquirir. Mas nunca desesperar que é impossível, mas ser consciente que é muito difícil. Por quê? Porque, sinceramente, nós amamos o pecado. Qualquer pessoa que for muito sincera dirá a si mesmo, eu amo o pecado e amo o pecado mais que a Deus. Isso, na verdade, é uma confissão sincera de qualquer cristão ortodoxo. Então, nós costumamos dizer, a nível de piada e brincadeira, o evangélico protestante sempre diz, já estou salvo, ou seja, ele se considera já no céu, ele aceitou Jesus. O católico romano, ou seja, o papista, diz que eu me contento com o purgatório. Me jogando aí no purgatório, Deus me cuidará de mim e eu poderei ter a salvação com as indulgências plenárias e etc. Mas enfim, eu me considero no purgatório. Essa vida é um purgatório, na vida que vem, pelo menos Deus me deu um purgatório. E o ortodoxo é aquele que considera sempre no inferno, porque ele sabe do estado verdadeiro. Ele sabe que hoje mesmo, se ele falecer, acaso ele pode dizer que já conseguiu mudar de mente ao ponto de ter Deus morando dele, ele e Deus? Veja, nem os maiores santos tinham essa certeza, mas morreram sem desesperar-se. E como não desistiram, no momento oportuno de suas lutas, Deus lhes deu a vitória final. Eram de carne e osso como nós e tinham as mesmas paixões que nós. Mas como não desistiram de guerrear, adquiriram a vitória em Cristo, que faz com que nós vençamos nele, por ele, através dele, mas em nossa natureza humana. Portanto, nós vimos que João Batista foi enviado e toda essa pregação era novidade, essa questão de uma boa nova, de arrepender-se, porque o reino dos céus, seja o próprio Messias, que é o reino dos céus, está no meio de vós já, você já encarnou. Tranquilos, podem se arrepender, porque o Salvador, o reino dos céus, seja Cristo, a pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, já está no meio de vós. Vamos, e ensinando a eles como se dava o processo de arrepender-se, que culminava no ato simbólico de um batismo de arrependimento e conversão em água. Não era um batismo segundo o Espírito, nem um sacramento, mas um batismo em água com símbolo de conversão e não remissão de pecados, mas de arrependimento. O batismo, como ele mesmo dizia, o João Batista, eis que vem aquele que é muito maior do que eu. Eu vos batizei com água, mas vem aquele que vos batizará com Espírito e com fogo, a qual não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Meus amados cristãos ortodoxos, será que significa patristicamente essa questão? Muitas vezes nós passamos os olhos pelo Evangelho e algumas coisas passam despercebidas e nós nem mesmo fuçamos o significado. O que quer dizer que João Batista dizia, eis que vem aquele que é maior, eis que virá um, que vem, ainda que eu vim antes dele, ele é muito mais anterior do que eu, porque é eterno. E ele vem após mim, ainda que ele é antes do que eu. E eu não sou mesmo nem digno de desatar a correia de suas sandálias. Isso significava, segundo os santos Teófilos Padres, o fato de que João Batista queria dizer, nem mesmo eu, com todo o conhecimento que recebi dos anjos, não tenho a mínima noção de como pode ser que eu possa explicar a vocês. Eu não sou digno de explicar a vocês, nem eu posso também compreender como se deu o processo de que o Verbo de Deus eterno encarnou num corpo de homem e caminhará daqui uns dias entre nós. Ou seja, o desatar das sandálias, que ele não era digno de conseguir desatar, é o não desvendar do mistério sobrenatural da união da natureza humana e divina da pessoa de nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Nem João Batista, que era tão íntimo assim de Deus e da Trindade, vocês sabem que no trono de Deus nós temos o ícone de Ísis, onde na Trindade está
À direita, a Santíssima Theotokos, como rainha adornada com ouro de Ofir, à direita do rei. E à esquerda do trono de Deus está João Batista, esse é o Crideises, que mostra a trindade, o trono, os serafins, querubins, todos, mas quem é uma figura predominante à esquerda e à direita da trindade é a Theotokos e João Batista. Esse é o nível de proximidade de João Batista com a trindade. Ainda que, como foi dito, João Batista é o maior entre nascido de mulher, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Hoje não é um tempo que eu vou entrar nesse segredo, que significava que o menor no reino dos céus já era maior que João Batista, sendo João Batista o maior entre os nascidos de mulher, e que nós sabemos que até ocupa a beirada do trono do Altíssimo. Mas há uma explicação profunda. Por que o menor no reino dos céus naquele então já era maior que o maior entre os nascidos de mulher? Mas o que nos importa saber para esse sermão de hoje é que nem mesmo João Batista dizia, nem eu posso desvendar as sandálias dele, ou seja, nem eu posso desvendar como pode ser que daqui a alguns dias virá a qualquer momento o Messias, Deus mesmo feito homem. Não há como desatar esse mistério, desvendá-lo, suas sandálias, ou seja, desvendar a sua encarnação. Como é que eu posso saber que Deus vem embrulhado no corpo de homem? Não tem como saber, não tem como explicar esse tamanho mistério. Essa é a explicação patrística para esta questão, a qual João Batista não era capaz nem mesmo ele de explicar. Quem pode explicar como é que Deus não usurpou ser Deus, mas esvaziou-se completamente a si, tomando o corpo de homem? Para aquilo que é Adão, aquilo que, sendo que por um homem todos morremos, no novo Adão e em Cristo todos veremos, assumindo ele um corpo, para também ele destruir a morte pela morte, sendo primogênito entre os mortos, para ser ele tudo em todos, até mesmo o primogênito que saiu do Hades, o primeiro a sair do Hades. Além disso também, nós vemos que esvaziando-se de sua divindade, assumindo a sua humanidade, para fazer-nos semelhante a ele, fazer-nos também semelhantes à mesma glória de seu Pai. Essas são as orações secretas que ontem mesmo nós realizamos diante da liturgia de São Basílio, uma das liturgias da oblação. E por isso, meus amados senhores ortodoxos, nós hoje temos que proclamar, sem dúvida, e digo a vocês, Christos Voskrisie! Taistina Voskrisie. Christos anesti. Alitos anesti. Cristo ressuscitou. É verdade, ressuscitou. Cristo é ressuscitado. É verdade, ressuscitado. Hoje estamos exatamente na temporada pascal antes da Páscoa. São Serafim de Sarov hoje é comemorado o seu repouso, e como ele viveu o ideal da ressurreição, mas que qualquer um que nós conheçamos, todos os nossos padres proclamamos que no dia do repouso do São Serafim é como uma temporada pascal breve, antes daquilo que já vem logo daqui a pouco, após a teofania, o período de entrada no triódio e da preparação para a Páscoa. É uma Páscoa prévia antes da própria Páscoa, porque São Serafim vivia, respirava e o seu modo de vida era a ressurreição de Cristo. Todas as pessoas que deviam dizer Dobry din, Rados Moya, ou seja, bom dia, boa tarde, do meu ultra, Dobry din, boa tarde, bom dia, Rados Moya, minha alegria. Dizia antes de tudo isso, Christos Voskrisie. Essa era a saudação, ou seja, a ressurreição de Cristo não sai de sua mente. Esse era o modo de vida, isso era o que ele captou. E lembro muito bem quando eu frequentava a Rockford, e certa vez meu pai espiritual, o bispo da América Latina, veio me perguntar se na verdade eu havia chegado nessa igreja com os mesmos desejos que todos chegam na América Latina, querendo ser um clérigo, já querendo tomar postos. E eu disse, por favor, não me malinterprete. Que resposta posso te dar diante dessa interrogativa? A única coisa que me interessa depois que eu conheci a ortodoxia e larguei as heresias é sentir e viver dentro do meu coração a força de Cristo ressuscitado, porque tanto me impactou a biografia do São Serafim que não havia outra resposta que eu pudesse dar naquela hora diante daquele teste. E veja o que Deus fez comigo, anos depois estou aqui clérigo e falando a vocês exatamente sobre o São Serafim. Mas eu lembro que com aquela resposta que me veio assim como uma grande clareza, a única coisa que me interessa na ortodoxia não é cargos, por favor, é sentir em meu coração a força de Cristo ressuscitado. E nisso, eu lembro que o bispo arregalou os olhos e disse, bendito és tu, porque de fato não foi você que descobriu isso, de fato foi o Espírito Santo que te revelou, porque poucas pessoas se convertem e entendem exatamente isso, qual é o objetivo de um cristão ortodoxo. Não importa de que religião ele veio, não importa que nação ele veio, que idioma ele fale. O único objetivo de chegar na ortodoxia é sentir, tocar. E como eu dizia, ele é tangível para mim,
que dentro do meu coração, após o batismo, a ressurreição de Cristo é viva. E esse não é um sentimento exclusivo meu. Eu garanto a vocês que se forem na Rússia agora, ou na Grécia, ou falarem com alguns irmãos ortodoxos, com o nosso próprio Vladimir Gregório, ele dirá que para ele é tangível. É tangível a força, o nosso coração é um sepulcro caiado, aberto, feio. Mas quando nós somos batizados comungando os santos mistérios, é imediato. Após tocar os dons e beber do cálice no santo altar, é imediato nós podemos estar os mais terríveis, deploráveis pecadores. Mas Cristo não deixa de pelo menos encontrar um buraquinho para diluir sua graça, e quando essa graça pinga naquele fundo do copo, a ressurreição foi proclamada de fato dentro do nosso ser, e nós sentimos algo nos consumindo, como dizendo, Christos vas Christi. E é por isso que o sacerdote, quando depois de comungar, está limpando as partículas, dividindo cada uma, limpando o cálice, ele vai proclamando em silêncio aquela famosa oração da ressurreição. Tendo contemplado a ressurreição de Cristo, adoramos o Santo Deus Jesus. É exatamente isso, porque não há outra explicação. Comungamos o quê? Comungamos um ser humano que venceu a morte e ressuscitou. Logo, comungamos em uma só ideia e palavra e vivência e ser, nós estamos comungando o quê? Sim, a pessoa de Jesus Cristo. Mas podemos dizer de uma metáfora que, como eu posso comungar, como eu posso obter a ressurreição? Comungo os santos, vivificantes, melhores, maravilhosos, imortais, mistérios de Cristo, que é um corpo que venceu a morte. E não só isso, um corpo que ascendeu aos céus, à direita de Deus, um corpo deificado. E por isso que São Serafim de Sarov é exatamente a personificação de um cristão ortodoxo que entendeu qual é o modo de vida cristão, o que significa querer entrar nessa religião. É diferente, é jejum, é prostrações. Agora, hoje mesmo, que horas são agora no relógio? Podemos dizer que já são quase 2 da tarde, 1 da tarde, e as pessoas estão sem comer, e ficam agoniadas porque não almoçaram, e bababá. Ok, mas e daí? Que interessa se não comemos, se não dormimos, ora bolas? O que interessa é que daqui a pouco vamos comungar os santos mistérios uma vez por semana, pelo menos. O que interessa é sermos cristãos ortodoxos. O que interessa é que a ressurreição de Cristo ocorreu. Ou nós somos, na verdade, pseudo-cristãos. O que interessa é isso. E São Serafim vive uma época semelhante à nossa. Esses cristãos moribundos, cabisbaixos, zumbis, não entendiam nada no século final, metade do século XVII e até nos anos 30 do século XIX, onde ele faleceu em 1830, mais ou menos. Essa é, podemos dizer que é uma época obscura, apuração dizer, uma época de trevas, se chamam a Idade Média de Idade de Trevas, coisa que eu discordo, considero a Idade Média como uma época de ouro da humanidade, mas se querem dizer que a Idade das Trevas era a Idade Média, pois então, amigo, a época do Iluminismo, o que ocorreu com a Rússia naquele então, com o São Serafim, era uma segunda Idade das Trevas, até pior, porque o nível que a espiritualidade havia baixado na Grécia, especialmente na Rússia, era o seguinte: devido àquela Catarina que falsamente é chamada de a Grande, o que ocorreu foi que o monarquismo havia sido proibido na Rússia. A literatura pratística era crime ser lida nos monastérios. E praticamente os monastérios foram fechados devido à tendência de europeizar de maneira francesa a Rússia por via daquilo que começou a renovação de Pedro Grande, também falsamente chamado de Grande, que de grande não tinha nada, a não ser em loucura, e Catarina Grande, que de grande não tinha nada, a não ser em depravação e excentrismo. E de fato o que aconteceu foi que eles proibiu, perseguia-se, nem lápis, nem pena e tinta era permitido existir dentro da cela dos monges, porque eles eram proibidos de poder escrever ou ensinar as pessoas dentro da monástica. E isso sabemos que a vida de um monge é a vida patrística. Como é que a pessoa vai se fazer monge sem ler os Santos Padres? Como diz Santo Antão Grande, quem não lê não se salva. Então, como que poderia se fazer monge se ele não tem conhecimento de literatura monástica? Então houve uma decadência das vocações. Para ter uma ideia, há 2 décadas antes de São Serafim, nosso grande São País Velichkovsky, querendo ser monge na Rússia, teve que fugir para uma outra, pegar um atalho e fugir para poder chegar ao Atos, lá se tonsurar e fazer-se monge, e depois fugir e estabelecer, como foi lhe revelado como missão que tinha, estabelecer uma vida monacal na Moldávia, atual Romênia. E São País Velichkovsky foi aquele que traduziu do eslavo para o russo a Filocalia, e, portanto, do grego para o eslavo, do grego para o eslavo a Filocalia, Depois, muitos anos depois, é que foram traduzidos do eslavo para o russo a Filocalia. Então, voltando, São País Velichkovsky, como não havia possibilidade de ser monge na Rússia, ele fugiu para o Atos, lá foi tonsurado e foi lhe revelado aí que ele devia estabelecer o vida monacal,
na época tão obscura para a vida monástica, ele deveria ser um luminar. Como não poderia voltar à sua terra natal e lá estabelecer vida monacal, ele deveria ir à Moldávia e lá traduziu a filocalia do grego para o eslavo, e então do eslavo enviava clandestinamente literatura patrística para a Rússia, por via de pirataria, de clandestinidade, traduzindo, portanto, tentando dar uma renovação do espírito monástico, traduziu a filocalia do grego para o eslavo e depois passava da Romênia para a Rússia de maneira clandestina, e algumas pessoas foram tendo um pouco de alento, um pouco de fôlego para poder entender aquelas maravilhosas segredos da vida espiritual. O resultado disso foi Serafim, que criada por sua mãe Ágata, grande senhora típica russa, matiuska, não no sentido clerical da palavra, mas mais como aquelas matronas, aquelas senhoras firmes, como ele diz, que lhe ensinava a limpeza total da casa. Ai, se a casa não tivesse limpa, num brinco, tudo organizado, trabalhava duro no machado, cortando lenha, e seu pai morreu muito cedo, e ele aprendeu praticamente de sua mãe como ser homem, coisa que é muito raro acontecer. E daí vem essa robustez, essa força de orar, essa piedade que ele tinha, lhe fez, mais ou menos ali aos 18 para 20 anos de idade, ter o grande desejo de abandonar o mundo e seguir para algum monastério. E havia investigado, desde pequeno havia sido profetizado, seu pai era um carpinteiro de telhados, estava reformando a catedral, e de repente o menino Serafim estava no pé dele. Você sabe, as pessoas são corridas, os seus filhos trabalham com eles, é uma coisa muito nova isso de trabalhar e mandar o filho para a escola ou para alguém cuidar. Sempre as pessoas cristãs trabalhavam com seus filhos a tiracolo, com eles, e a educação era dada ali, literalmente no leite da mãe já passava também a educação, a alfabetização, a moral, a força, e de seu pai também os conselhos eram dados ali. Não os mestres do mundo. O filho trabalhava com o pai e as filhas com a mãe. E naquele momento houve uma tragédia. O palanque vacilou e São Serafim caiu como menininho e se espatifou muitos metros. Todos achavam que havia morrido, e quando chegou ali correu. Na verdade, quando chegaram embaixo, seus pais desesperados, as pessoas narraram: não, o menino a meia altura começou, gradativamente se via que alguém estava segurando ele, e ele colocou no chão como um menininho, não sentiu nada. A queda não foi que a queda foi amortecida, alguém já lhe segurou no próprio céu, e foi revelado depois a ele que a Teotocos o havia segurado, porque tinha um grande plano para ele. Depois, quando adolescente, com sua mãe, era um mercador, uma família de comerciantes, estavam indo, como de costume, vender suas coisas nas quitandas, e então se depararam com um grande ancião, um ancião quase nu, um louco por Cristo, que ao vê-lo, se não me engano o nome do senhor era Doroteu, e naquele momento olhou para Ágata e disse nos olhos: teu filho será o luminar para a Rússia. Pode aguardar que esse é o destino dele. E ensinará a todos aquilo que é a alegria da ressurreição. E os anos se passaram, e de fato o desejo do seu coração aumentou muito de abandonar o mundo, só que não havia monastérios. E nesse caminho ele conheceu outro ancião que o alertou: se queres salvar a tua alma, não vá para outros monastérios, que o nível já baixou muito. Há em Sarov, no duro clima siberiano, aquilo que seria, podemos dizer assim, quando digo siberiano, não que a Sarov se localiza na Sibéria, uma anedota de relação à dureza daquele monastério, ainda está aberto e grandes anciãos ainda moram ali. Então, o Serafim se pôs, se colocou como obediência, como noviço, como postulante, como monge Rassofor, depois lhe fizeram diácono, e nas próprias liturgias diaconais, como servia, se petrificava, porque ele via com os olhos espirituais tudo o que acontecia visivelmente. Todas as vezes da pequena entrada, quando ele saía como diácono, ele via, quando o sacerdote ia atrás dele, ele olhava e não via o sacerdote, via o próprio Cristo escoltado pelos anjos, dos querubins. Santa liturgia, ele até ficou petrificado. Foi tão chocante para ele ver o próprio Cristo na grande entrada, como vocês todas as liturgias veem. Não sei se entendem, se assimilam, se possuem carência espiritual suficiente para entender, mas todas as entradas que nós temos na igreja, o próprio Cristo está com os anjos ali presente. Ainda que nós não vejamos com os olhos espirituais como São Serafim, isso sempre ocorre. E quando ele viu, ficou tão petrificado que achavam que ele estava de zoação. Era uma pessoa muito cômica, sempre gostava de muitas piadas, achavam que ele estava de zoação, e o abade mandou: recolhe daí, manda ele andar, sai, anda, caminha. E ele estava como uma estátua perplexo. Demorou horas para que ele voltasse a si. Tiveram que literalmente 2 monges seguraram como se fosse uma estátua pelos braços e levar como se fosse uma escultura humana para um lugar mais adequado, e achavam que ele estava inventando, estava em prelast.
foi admoestado gravemente pelo abade. Que comportamento esse? Você está achando místico agora no meio de nós? E ele humildemente disse, não, eu quero confessar que não é uma ilusão, não fosse nada. Eu realmente vi o que estou falando, a minha consciência está dizendo que eu não estou lhe mentindo. E aí logo foram percebendo os irmãos que ele realmente era uma vida espiritual muito diferente a que ele tinha diante daquilo que era o monaquismo. Depois ele fizeram ele monge, depois ele mesmo rechaçou a vida sacerdotal e preferiu virar um eremita. E o que aconteceu foi que São Serafim deixou para nós um grande testamento. O seu testamento, o seu livro de bolso, a sua carta apostólica, ela é muito curta. E os seus escritos praticamente não existem. O seu escrito foi a sua própria vida. Mas ele quis que todas as gerações de cristãos após ele, como ele havia visto em suas visões proféticas, que a iniquidade iria vir, havia profetizado a queda do czar, havia profetizado a queda da Rússia e que o cristianismo iria entrar para as catacumbas, muito antes, quase um século antes de tudo isso acontecer. Ele então resolveu deixar para todas as gerações de cristãos que nascessem depois dele uma mensagem para todo cristão ortodoxo, seja latino, seja romeno, búlgaro, americano, uma mensagem que de fato ficou famosa e foi traduzida para todos os idiomas. E essa carta, esse testemunho foi dado ao seu discípulo Motovilov, Mikhail Motovilov, onde São Serafim, querendo terminar a sua vida e deixando um discipulado, passando o conhecimento, disse a ele: tu tens uma dúvida que tu guardas desde tua infância, e foi revelado a este miserável Serafim que eu sou a pessoa que tem que te responder essa dúvida. E naquele momento, Mikhail disse: mas Batiuska Serafim, nem eu mesmo me sei qual é essa dúvida. Tu não te lembras que desde tua infância tu tens uma dúvida guardada para ti? Qual é o objetivo da vida cristã? Em que consiste a vida cristã? E ele emocionado, eu, sim, é verdade, minha vida inteira eu me matutei sobre esses temas, e diga-me, ele disse, o que é que tu acha que é o objetivo da vida cristã? O que é que você acha que é? E ele disse, bem, creio que talvez você já tenha uma oração incessante. O Serafim, não. Talvez seja então jejuar piedosamente? Também não. Talvez seja se manter a caridade e as esmolas? Também não. Talvez seja continuar fazendo prostrações e vigílias? São Serafim disse, não, meu querido Motovilov. E essa resposta é a resposta que toda a nossa geração precisa. Novamente, repito, para quem é cristão ortodoxo e possui entendimento da ortodoxia, conhecimento da verdade do seu coração, essas coisas não são difíceis de entender. Mas muitas vezes, quando a pessoa não possui minimamente o fronema, a mentalidade dos padres, parece muito confuso para ela essa resposta. Porque assim como o Motovilov estava confuso, muitos cristãos ortodoxos até hoje trocam os fins pelos meios. Torna-se confuso para a maioria dos cristãos hoje em dia qual é o objetivo da fé cristã. Não podemos trocar os meios pelos fins. A oração incessante, a oração do coração, a memória de Deus, a memória do juízo, a lembrança da morte, a atenção à vigília, a guarda do coração, a nepsis, essa capacidade de estar completamente vigiando o seu próprio intelecto. O dar ao verbo interior aquilo que é o balbuciar das palavras do próprio verbo de Deus, Jesus, tem piedade de mim, queria isso. Prostrações, não dormir, manter a vigília, destruir o corpo pouco a pouco em trabalho duro e em jejuns, mortificar as paixões, tudo isso, e ao mesmo tempo, nada disso é o objetivo da vida cristã. Esses são os meios pelos quais nós podemos atingir o que São Serafim disse. O objetivo da vida cristã é adquirir o Espírito Santo e a paz interior. Meus amados cristãos ortodoxos, os santos padres não se contradizem, eles se complementam. O que São Serafim resumiu por o objetivo da vida cristã é adquirir, ter a aquisição do Espírito Santo e adquirir a paz interior. E como conseguinte, milhares ao teu redor alcançarão a salvação. E o Motovilov diz, Batiuska, mas como é que se pode adquirir, portanto, o Espírito Santo? Ele diz, agora sim, estamos na verdadeira pergunta e naquilo que nos interessa. Como adquirir o Espírito Santo? Todo o nosso modo de vida é o arrependimento.
A oração incessante, os jejuns, as vigílias, o dar esmola, a caridade, tudo isso são os meios pelos quais cumprimos os mandamentos e, cumprindo os mandamentos, expressamos a Deus o desejo que queremos que Ele nos dê o Espírito Santo. E quando Ele lhe compraz dar, então Ele abre as comportas da compaixão e das graças e dá ao homem a invasão do Espírito Santo. Enquanto o homem não recebe, não deve desistir. Deve continuar mantendo a oração incessante, mantendo as vigílias, mantendo a caridade, confessando os seus pecados, amando o próximo, perdoando os inimigos, dando sua vida pela sua nação, dando sua vida pelos seus familiares, e mantendo as vigílias, e dando esmola, nunca negando esmola. E tudo isso são os meios para poder adquirir o Espírito Santo. Outros santos padres, como vos disse, se complementam, eles não se contradizem. O que São Serafim quis diluir em uma linguagem mais acessível ao homem fraco de sua geração, e as futuras gerações serão mais fracas ainda, gradativamente falando, São Macário Grande chamava isso de total comunhão com Deus. O objetivo da vida do homem é a união total com Deus, o que ele elevou ao nível patrístico e teológico da definição de teoses, ou deificação. Um ser humano ser deificado significa um ser humano que adquiriu o Espírito Santo e a paz interior. Outros santos padres vão dizer que o objetivo da vida cristã será a total união da mente, do coração e do ser, do corpo e da alma com Deus. Uma união total com Deus, com o Criador. O retorno à imagem de Deus e a aquisição de sua semelhança. Tudo isso que vos narrei, a aquisição da semelhança, que não é gratuita, a imagem gratuitamente mantém-se, mesmo após a queda. Mas a imagem purificada volve ao protótipo original, que então purificada por ser iluminada, tornando-se semelhança. Ou deificar-se, ou adquirir a total união com Deus, ou adquirir a paz interior e a aquisição do Espírito Santo, são sinônimos, assim como amar alguém é ter amor por essa pessoa. São sinônimos. Assim como pão, pedaço de pão, e fatia de pão, e torrada de pão, é a mesma coisa, são pão. Portanto, isso é o que os santos padres nos deixaram como objetivo da vida cristã. Adquirir a paz interior, e milhares irão ao teu redor adquirir a salvação. A aquisição do Espírito Santo. Nós sempre oramos, ó Deus, dá-me perdão de meus pecados, purificação de meu coração e aquisição do Espírito Santo. Esse não é um presente que alguém pode desejar para alguém do seu onomástico. Quando nós oramos para alguém, vemos a pessoa assim, às vezes meio louca, às vezes as pessoas estão ali olhando para mim, discutindo, me dando desaforos, chicaneando, desequilibradas, e se vê que estão endemoniadas. E com muita elegância, eu poderia dar as costas e deixar essa pessoa falando sozinha, ou poderia começar a rir, debochar dessa pessoa, mas muitas vezes, seja por telefone, seja as pessoas diante de mim, dão esses escândalos, com essa fúria que não sabe se provavelmente tivesse um motivo, mas quando vemos que a pessoa está completamente esclerosada, como nós gostamos de dizer, diante de nós, eu simplesmente olho e digo, que o Senhor Deus de bondade possa fazer com que você possa adquirir a aquisição do Espírito Santo. E automaticamente essa pessoa, por mais endemoniada que esteja, se quebra, se contorce, cospe, se deita, rola, porque é isso. O objetivo de toda a nossa guerra contra o demônio é que ele quer nos impedir de adquirir o Espírito Santo. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, isso nos leva à seguinte questão. São Serafim, concluindo o seu testamento para Motovilov, deu a ele o exemplo da parábola das virgens. E disse a ele, olha só, você realmente quer saber como quer se adquirir o Espírito Santo? Sim, por favor. E então São Serafim se transfigurou diante dele com a luz tabórica da transfiguração. E falou para ele, e agora? Isso é adquirir o Espírito Santo. Como é que está o meu rosto? Quase não consigo ver, Bartos. Há uma luz que sai dele, quase eu vejo de leve os teus semblantes. Ok. Como está o aroma que você sente? Não sei, estamos no meio do inverno moscovita, do russo, mas estou sentindo o cheiro de incenso. No meio daquelas florestas, mas estou sentindo realmente um cheiro de incenso queimado. Ok. Como está a tua temperatura? Não sei, no meio do inverno agora sinto um calor inefável. E como está seus pensamentos? Em paz total, não consigo nem pensar. E como estão os seus sentimentos interiores? Uma alegria como nunca poderia descrever. Isso é adquirir o Espírito Santo, querido Motovilov. Mas, com mais detalhes, o Serafim continuava. Porém, cuidado. Então, a parábola das 10 virgens, nós vimos que 5 eram prudentes e 5 eram sábias, e 5 eram insolentes, eram nécias, bobas, tolas e imprudentes. E o Serafim disse a Motovilov, entenda que todas elas, as 10, eram virgens. Se eram virgens, elas significam que elas eram piedosas, elas oravam, elas jejuavam,
elas mantinham vigílias, elas também davam esmola, e elas faziam tudo que uma alma, em uma só palavra diz, uma alma era virtuosa. Mas mesmo assim elas não tinham óleo. E como elas não tinham óleo, elas não puderam entrar para o banquete nupcial com o noivo, ou seja, a salvação, a deificação. O que significa, portanto, meus amados cristãos ortodoxos, esse óleo da alegria que faltou para elas? São Serafim de Sarov, exatamente em sua vida. Toda a sua vida foi o que nós, por isso, lemos a ele hoje de propósito. Vocês viram que eu pedi que Arão lesse a segunda epístola aos Gálatas, além da leitura para esse domingo, fiz questão que ele lesse a leitura para São Serafim, que foi tirada dos Gálatas, 5:22 até 6:2, onde foi dito o seguinte: eis que devemos adquirir de São Paulo, ó irmãos, os dons do Espírito, que são eles a caridade, a misericórdia, a bondade, a paciência, a compaixão. São esses os frutos do Espírito. Então a pessoa pode até fazer oração, jejuar, ser piedosa, dizer que não adultera, que não fornica, que é um santo, que é piedoso. Porém, se ele fez tudo isso e ele não adquiriu em si um coração misericordioso, compassivo, ele não tem os frutos do Espírito. E se ele não tem os frutos do Espírito, toda a sua piedade, todo o seu modo de vida, na verdade, era para ele, não para Deus. E isso é uma figura da chamada virgem imprudente. Ela era virgem, possuía piedade, frequentava os ofícios, comulgava, confessava, participava das festas, mas ela não possuía em si, essas virgens não possuíam o óleo da alegria, ou seja, um coração que transformou-se, ou seja, adquiriu arrependimento e mudança de mente, metanoia, ao ponto de transformar-se pelos meios, ao fim, a aquisição do Espírito, que tem como frutos a benevolência, a caridade e a misericórdia. Porque quando Deus diz na Escritura, o próprio Senhor Jesus Cristo, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Alguns, quando escutam isso, perguntam: oh, Cristo está pedindo que nós sejamos oniscientes, como Deus é onisciente, todo-poderosos, como Deus é todo-poderoso, todo-presentes. E dizemos: não, como o ser humano pode se tornar todo onisciente, todo presente e todo poderoso? Não há como. Perfeito como Deus não é ser como Deus em essência, em natureza. Atenção! Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, significa sede misericordiosos, compassivos e cheios de amor e misericórdia, como vosso Pai Celestial é puro amor, pura compaixão, pura misericórdia. Esse é o que nos faz semelhantes a Deus, ao Criador, meus amados queridos cristãos ortodoxos. Essa é a nossa vida, esse é o nosso modo de vida, ao qual se nós fizermos oração, jejum, participarmos dos ofícios, damos esmola, fazemos o bem, a caridade, se nós não adquirimos um coração misericordioso, nossa lâmpada está vazia sem o óleo da alegria. E sem o óleo da alegria, nós não conseguimos entrar no banquete nupcial do reino dos céus. É por isso que o Serafim de Sarov, realmente com os seus ensinamentos, nos dá grandes segredos sintetizados, rápidos e objetivos, de qual é o objetivo de toda a vida cristã: adquirir o Espírito Santo, que tem como característica ter um coração ultra misericordioso, como o Pai Celestial também é perfeito em misericórdia. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, pensamos pelas orações de São João Batista, o precursor, o anjo do deserto, que também com suas asas de anjo voa em nossas consciências, admoestando-nos para que possamos ouvir a nossa consciência, que é a voz de Deus. E aquilo quando nós, por algum motivo, não escutamos a consciência e caímos, que possamos pedir arrependimento. Como não temos arrependimento, pensamos a João Batista que ore a Deus para que Ele nos dê o arrependimento. E pensamos São Serafim, que como frutos do arrependimento, o Espírito Santo possa ser adquirido por nós, literalmente adquirido, através dos meios, que são toda a vida de piedade cristã, o cumprimento dos mandamentos, a praxis, leva a que o Espírito possa vir morar em nós, fazer morada dentro de nós, dando-nos iluminação, teoria, que ao conhecer mais a graça de Deus, mais vamos ter mais zelo para mais praxis, e quanto mais praxis teremos, mais o coração irá purificar-se um pouco mais, tendo mais espaço para mais teoria, mais luz, mais revelação, que nos dará mais consolos, que nos ativará mais zelo, e nesses praxis e teoria leva ao final, que é o último estágio da vida espiritual: praxis, teoria e teoses. Que pelas orações do São Serafim, todos nós possamos adquirir, portanto, a aquisição da paz interior, e milhares ao nosso redor também possam adquirir a salvação. Amém. Amém.